achei importante trazer esse relato. E vamos a ele. Quando eu conheci ele já está agora com 16 anos. Enfim, esse garoto, ele encarnou, não foi uma encarnação programada, não foi uma encarnação escolhida, enfim, nenhum dos pais escolheu, a gente já falou sobre isso em outros encontros, e esse garoto surgiu, não é? Esse garoto surgiu e já com 2, 3 anos já trazia uma grande rebeldia. Uma grande rebeldia, o pai não conseguia de forma nenhuma ter nenhum tipo de doutrina sobre ele, a mãe também não. Eles acharam que o garoto era muito pequeno, não procuraram ajuda profissional, que às vezes é muito importante, né? E tudo que o garoto puxava era uma coisa assim, ele mesmo conta. Eu tinha uma energia já como criança, eu encarnei com muito ódio. Eu encarnei com muito ódio. Muito ódio. E eu me lembro do ódio que eu tinha aos 3 anos de idade. Eu tinha ódio de meu pai, eu tinha ódio de minha mãe, eu tinha ódio de tudo. Eu não conseguia sentir nenhum sentimento que não fosse ódio. Eu queria um brinquedo. Quando eu ganhava o brinquedo, eu ficava olhando para ele. Daqui a pouco a vontade de brincar sumia e o que ficava no lugar era o ódio. Ele diz que ele se lembra, assim, ele falava, o corpinho estremecia, né? E eu assistindo aquilo, foi uma coisa difícil, não foi uma entrevista fácil. Eu acho que foi a entrevista espiritual mais difícil que eu fiz na minha vida. E eu fiquei muito impressionada. E ele falava isso, assim, que ele, à medida que ele ia descobrindo formas de tirar a tranquilidade de qualquer pessoa, ele fazia. Ele bastava eu descobrir assim, minha mãe não gostava que deixasse um copo no lugar. Era ali que eu ia colocar o copo, porque eu tinha um divertimento. Eu tinha um sentimento feliz, eu me divertia de ver a bronca dela, a raiva dela. Principalmente se aquele copo eu conseguia botar de um jeito para ela achar que fosse meu pai, que tinha deixado ali, né? Fazia que meu pai já deixava chinelos fora do quarto. Por mais que ele dissesse a ela que não tinha sido ele, ela não acreditava. Enfim, então ele falava isso, assim, ele se tremia falando, só da memória, de como era para ele prazeroso. Ele disse que dava um alívio dentro dele. Ver pessoas sofrendo dava um alívio dentro dele. Eu sei que muitas pessoas podem estar me perguntando, mas isso não era uma doença mental? Ora, o psiquiatra vai chamar de doença mental, não é? Um espiritualista pode dar um outro rótulo a esse mesmo processo. O ideal é a gente somar. Se você tiver uma criança assim, o ideal é você somar. É ter, sim, um repertório médico, né? Acompanhando o seu filho, como também um outro repertório, porque tudo se soma. Eu acredito que holístico é tudo, é a soma de tudo, tudo, tudo. Se você excluiu alguma coisa, deixa de ser holístico. Acho que tudo que está em planeta Terra, a gente sabendo, tendo inteligência e lucidez de utilizar, tem uma importância fundamental. Então, você tem um filho assim, pense. Você conhece alguém assim? Ou um aluno? Então, ele tinha um prazer de desenvolver esse tipo de comportamento. E ele conta que quando ele dormia, que ele levou muito tempo assim para descobrir que ele não estava dormindo. Ele achava que acordava de noite, não é? E ele descobriu que ele não... que ele subia no pai, na mãe, que ele ficava por ali nos quartos dos pais e que os pais não acordavam. E ele achava... Ele tinha muita vontade de machucar aquelas pessoas, de ferir aquelas pessoas. Só que ele não conseguia. Então, quando ele era muito pequeno, ele acreditava que o pai e a mãe eram uma espécie de super-herói que não permitia que ele machucasse. Enfim, então ele conta, se é verdade isso, eu estava em desmembramento. Mas eu não sabia que era isso. Para mim, eu estava sonhando. Para mim, era sonho. Eu comecei a perceber a minha questão mesmo quando eu estava aí com 8, 9 anos. Né? Aí foi que eu comecei a ver que
E meus irmãos eram diferentes, meus irmãos tinham um amor por meus pais, até por mim. Eles tinham amor por mim. Apesar de eu sempre... Eu fui aquele que quebrou o brinquedo de todos os irmãos, eu fui mais velho, que batia nos irmãos menores, né? Eu tirava o dinheiro dos meus irmãos menores mesmo. Eu, puxa vida, né, assim. E ele conta assim, ele, e na escola você teve algum problema? Não, na escola eu tirava notas normais, na escola... se eu não quisesse tirar boas notas, eu não tirava, mas se eu quisesse, eu tirava. Então eu achava que eu lidava tudo de acordo com o meu querer. E o meu querer sempre era desorganizar. O meu querer era ver a professora ruim, meus colegas ruins. Eu nunca consegui ser leal a nenhum colega, eu nunca consegui nada disso. E um dia eu descobri uma forma de causar muita dor à minha mãe. Eu disse, como foi isso? Ah, morreu uma criança atropelada na rua. Um carro atropelou e eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu me joguei na frente do carro. Desencarnei. E ali foi que eu me tornei mais obsessor, porque eu via aquela mulher que me deu a luz, né, que foi minha mãe, era forte ele dizer isso, como se hoje doesse muito nele, né, essa realidade. Eu vi aquela mulher que me deu a luz ali, né, mas eu sentia prazer de vê-la chorando no enterro, meu pai chorando, brigou demais com meu irmão, culpou meu irmão de que não chamou ela, sabe essas coisas que a mãe fica desequilibrada, né? E ele ficou, e ele foi, ele disse que levou assim, até a mãe dele desencarnar. Quem recupera ele é a mãe dele quando desencarna. Ele disse que ele ficou assim 50 anos obsediando aquela família, os irmãos casaram, ele conjurou, ele disse que tinha ódio. E eu perguntei, mas eram pessoas de vidas passadas suas? Não. E ele falava isso. Aí depois, quando a mãe dele desencarnou, ela chegou no plano espiritual procurando por ele, e lá ela foi informada de que ele ficava no umbral, ela foi informada sobre a realidade dele. E foi buscá-lo. E ele disse que aquilo trouxe a ele uma luz diferente. Ele fez, então ela se preocupa comigo, ela... Né? Diz que ela foi para o umbral, fez, se você está aqui, você é meu filho, enquanto eu não tirar você daqui, eu não vou me embora. Eu preciso te educar. Se eu não conseguir educar, mostrar a luz a você, enquanto nós estávamos encarnados, eu vou mostrar a luz. Nossa, a vela. Eu vou mostrar a luz para você aqui e agora, né? Olha, ele está canalizando com a gente, né, Baltazar? Foi muito forte o meu encontro com ele, sabe? Baltazar disse que ele está pedindo um mentor dele para ouvir, o mentor trouxe, ele está aqui canalizando com a gente, esse rapaz. Ele está se preparando para encarnar. E ele disse que a mãe dele recuperou ele completamente. Completamente, assim, ensinou ele viu, ele conheceu ali o amor, né? E que quando ele chegou na colônia espiritual, para que colônia? Ele foi para nosso lar, acabei de falar nosso lar. Quando ele foi para esses casos, né? Mãe e filho, vai muito para nosso lar. Quando ele foi para nosso lar, que ele viu aquela realidade ali, foi quando ele começou a perceber também. Ele disse que ele sabia que ele não estava encarnado, mas que esse tema fugia da cabeça dele. E às vezes ele levava um tempo enorme, achando que ele fugiu de casa, depois ele lembrava que tinha sido atropelado. Você vê que a cabecinha, e é verdade, né? Quando a nossa cabeça está voltada para fazer uma coisa destrutiva, a gente se desconecta da realidade. Então eu achei e quis trazer esse fato para você. Hoje ele não é mais, né? Ele está se preparando para encarnar, e, enfim, a mãe vai ser mentora dele, vai acompanhá-lo. Ela não vai descer para acompanhar a pessoa que vai ser mãe dele, acompanhá-lo nesse processo, materná-lo, para ele poder recuperar as coisas que ele deixou aqui, que estão esperando ele, né? Um suicida, né, gente? Então, a valorização da vida, ele vai precisar aprender isso. Nós estamos vivendo um momento muito sério, não é? Eu vejo que as crianças estão muito sem limites, entendeu? Está muito sem limites. Você vê, assim, crianças
Crianças mesmo de 7, 8 anos, jogando mochila em professor na escola, criando um caos, não é, muito grande, aonde passa já com tão pouca idade, não é verdade? Crianças assim, meninas com 9 anos. Teve uma garota de 9 anos que eu pensei que eu estava vendo um adulto que sofre daquela doença de nanismo. Eu fiquei olhando, e não era uma criança de 9 anos, não é? Pelas maquiagens, por tudo, o tipo de roupa, a forma de se colocar. O que eu vejo é que essas crianças têm ou uma prematuridade na Kundalini, se manifestando já através da sexualidade, não é? Ou elas têm um problema de autoestima muito baixa, entendeu? E que então ela precisa fazer com que o outro venha para o nível dela, para ela se sentir mais importante, sabe? Ela não consegue fazer a alegria das pessoas, e a gente faz alguns tratamentos, alguns trabalhos, né? Alguns alinhamentos energéticos, e que essas crianças melhoram muito. Eu tenho muitos casos que trabalhei junto com a equipe. Normalmente esses trabalhos, eu trabalho junto com psicólogo, com terapeuta, com professores, com uma terapeuta também da reorganização neurológica, que me ajuda muito nesses casos, né? A Denise Octaviani, de São Paulo. Enfim, a gente monta uma equipe multidisciplinar, e nós ali vamos buscar um caminho.